Boa noite, espero que todos estejam já online, sentados de maneira confortável, para que juntos tenhamos um momento em oração e na Palavra de Deus, no nosso programa de oração. Portanto, vamos abrir esse momento entregando na mão de Deus aquilo que faremos. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos por mais um tempo que o Senhor nos disponibiliza para que junto online estejamos em oração, desfrutando da sua palavra. Que o Senhor seja gracioso para conosco. Abençoe esse tempo que nos está em diante e operando em nossos corações mediante a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino. Que a gente possa cantar junto e que eu possa levá-lo de maneira mais tranquila. Vamos cantar o hino 147, Vencendo Vem Jesus. Principalmente nesse tempo de pandemia, com tantas dúvidas, temores, preocupações, faz bem nós cantar de fato esse hino. 147, Vencendo Vem Jesus. Quando a alma seguiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crente de ter sempre algum pesar, mesmo lutas, desabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Eu vou falar de alguns motivos de oração e peço que os irmãos anotem, orem por isso. Por ainda estarmos em casa, cada um pode orar e peço que atenta para isso. Queremos orar, continuar a orar pelo nosso país, para que Deus o abençoe e conduza as nossas lideranças nas decisões que deve tomar, que se haja objetividade e clareza quanto um tratamento a ser seguido e que seja unitário pelo país inteiro. Oremos por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que trabalham na desenvoltura de vacinas e que o Senhor lhes dê graça. Também oramos por aqueles que foram afetados. Eu queria mencionar alguns nomes. A mãe do missionário Marcos, que se prepara para ir para Nova Zelândia, é um amigo meu. Fizemos
trabalhamos junto, ficamos muito bons amigos. E a mãe dele, o pai também, foram contaminados pelo Covid. O pai se recuperou, porém a mãe está na UTI, num estágio muito grave, há vários dias, vive só pelos aparelhos, e é uma situação bastante complicada, só Deus fazendo um milagre para ela sair de fato de lá. E o nome dela é a Dalma, Dona Dalma. Então vamos orar por ela. Também o pequeno Gabriel, de apenas 3 meses, ele é criança de uma família dos conhecidos meus em Salvador, e Gabriel ele não consegue se alimentar, se adaptar, então precisou ser reinternado no hospital, colocar uma sonda e se alimentar, enfim. Então orar para que Deus tenha misericórdia da sua vida, dos seus pais. E temos também o Dan Horn. Dan é aquele que vem com Everett, ano retrasado aqui no Brasil, nos visitou, e ele e a sua esposa também pegaram Covid, estão relativamente bem agora, passaram já uma fase pior, mas vamos continuar a orar por eles. E alguns outros conhecidos foram pegos pelo Covid, então é uma situação em qual nós devemos continuar. Talvez você tenha conhecidos, familiares, então ore por eles, se quiser que oramos junto como igreja, nos avise, para que assim podemos orar por eles. Só continuamos a orar pelo Israel, pela paz em Jerusalém, orar pelo mundo inteiro, pela pregação do Evangelho, pelos missionários, para que Deus tenha graça e que eles tenham a clareza da parte do Senhor, o que eles devem fazer, principalmente nesse tempo, quando não podem viajar, não podem ir atrás do seu sustento, é uma situação complexa. Orem também pela reabertura dos nossos cultos presenciais. Nós vamos começar apenas com um culto vespertino, culto à noite, no dia 2 de agosto. Os restantes das programações permanecendo por hora online. Então vamos orar para os preparativos que são envolvidos nisso, vamos orar pelos membros da igreja e para Deus abençoar essa volta. E também, se tem algum outro motivo de oração, que os irmãos alevem assim suas orações. Então vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, somos gratos pelo Jesus que morreu na cruz em nosso lugar, e te damos graças pela sua escolha em nossas vidas de servir ao Senhor e viver para a sua glória. Nos ajuda a viver para tanto em meio à pandemia, onde o medo de muitas vezes penetrou mais do que deveria dentro do nosso coração, e nos ajuda a entender que a nossa vida pertence ao Senhor e devemos consumá-la para o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, portanto, a procurar em primeiro lugar o seu reino e ter coragem de fazer aquilo que somos chamados a fazer. Abençoe a nossa igreja em seu desejo de reabrir de forma presencial, que o Senhor nos dá a graça de preparar tudo o que precisa e preparar o coração dos membros da igreja para poderem assim participar com tranquilidade e paz no coração. Pedimos que o Senhor abençoe as autoridades desse país e mundiais com sabedoria em suas decisões. Também pedimos que no Brasil haja clareza num tratamento claro sobre o Covid, e pedimos a mesma coisa nos Estados Unidos, que o Senhor abençoe esse país protegendo em meio a protestos de uma guerra civil e de outros males que possam afetar não somente esse país, mas como outros decorrentes disso. Também pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos missionários, os guiando, os fortalecendo e operando para que o seu sustento chegue mesmo quando eles não podem ir atrás dele. Também pedimos a sua bênção sobre a mãe do Marcos, Dona Dalma, que o Senhor abençoe, faz um milagre na vida dela, recuperando a sua saúde e oferecendo assim para a alegria de toda a família. Abençoe o pequeno Gabriel para que ele possa se recuperar também, que se haja um tratamento, abençoe ele nos exames que serão feitos, seja com ele. Abençoe também o Dan
e sua esposa em sua recuperação do Covid, que o Senhor seja gracioso para com eles. Abençoe a Lynn, também uma amiga do WDA que está com câncer recorrente, que o Senhor tenha misericórdia dela e a ajuda para que se recupere. Pai, nós pedimos e oramos que o Senhor opere muito mais do que nós pedimos ou pensamos em tudo aquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados, eu gostaria que a gente faça a leitura do texto de Atos 22, de 1 a 11, tendo em vista que, na verdade, nós somente andamos até esse versículo e não se faz então necessário ler outra parte. Atos capítulo 22, de versículo 1 a 11, que foi a parte que foi tratada no domingo à noite. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus e assim com todos vós o sois no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase no meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: que és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Amém. Meus irmãos, assim como nós falamos no domingo, aqui nós temos basicamente o discurso de defesa do apóstolo Paulo mediante a multidão que estava lá reunida quando o atirou para fora do templo para matá-lo. Essa prática em si não era comum e não era legal nem do ponto de vista romano, que governava na época sobre o Israel, e nem do ponto de vista judaico. Mas ainda assim, os agitadores advindo de outras regiões da Ásia e que já tinha tido um atrito com o apóstolo Paulo, eles apelam para a emoção das pessoas em questões sensíveis na vida delas, para que não, entanto, faça outras coisas que não teve a ver necessariamente com aquilo do qual Paulo era acusado. E nós vemos hoje também como as pessoas se valem de questões sensíveis da sociedade para agitar as massas, mas dentro disso acaba envolvendo outros assuntos que não tem a ver com o assunto original. É por isso que o cristão ele deve cuidar quando ele deve ou não deve se envolver em certas manifestações. E acontece que muitas vezes nós somos bastante descuidados, principalmente nas mídias, nos envolvendo em assuntos de política e às vezes esquecemos os limites e tratamos mesmo com os nossos irmãos em Cristo de maneira inadequada. Paulo, no entanto, apesar de ser ilegal essa reunião, vamos dizer, ele entende a necessidade que aqueles que foram estimulados emocionalmente a estar contra eles deveria saber, no entanto, quem ele era e a verdade, como também iria ser uma boa oportunidade para ele testemunhar sobre Jesus Cristo e pregar assim para ele. E é isso que ele está fazendo nesse capítulo. E ele olha para ele com bastante carinho e os trata como irmãos e pais,
mostrando-se toda a relação de respeito para com eles, ele se faz uma com eles, os chamados irmãos, e ao mesmo tempo respeito com as autoridades, chamando dos pais. E começa a mostrar que ele mesmo é um judeu, ele começa a falar em hebraico, e isso para eles era bastante importante, dava a entender que eles não esperavam isso do apóstolo Paulo, não o conhecia suficiente, mas ao falar em hebraico e afirmar que é judeu, a multidão se silencia e presta mais atenção ainda, e percebe que ele não era, portanto, qualquer um. E ele fala, eu sou judeu, nasci em Tarso de Cilícia, mas criei-me nessa cidade. Então Paulo apela para a sua identidade, eu sou judeu de origem e criei-me nessa cidade em Jerusalém. Mas antes de continuar, eu queria apenas mencionar que a gente teve muito cuidado na maneira que nós apelamos ou na maneira que nós nos defendemos em certas situações, entender a língua do povo e saber falar e se relacionar em nossa defesa, captar a atenção das pessoas. Mas continuando, Paulo começa em poucas palavras, mostrar todo o peso de quem ele era. Ele era um judeu, se criou na capital, em Jerusalém, e ele foi instruído quanto à lei nos pés do Gamaliel, que era reconhecido como um dos grandes mestres da educação judaica da época. Era uma das grandes escolas. E o Paulo disse, eu fui instruído por ele mesmo, nos pés dele, na exatidão da lei. O que Paulo mostra que ele tinha um conhecimento bastante profundo sobre a lei. E, ao mesmo tempo, diz que sendo zeloso para com Deus, da maneira que eles estão hoje. Ele mesmo mostra que também teve apreço pela lei e zelo para com Deus, da maneira que eles fazem isso. Paulo entende que a emoção pelo zelo de Deus os levou, no entanto, de certa forma, a se posicionar da forma que fizeram, mesmo sem entendimento. E ele mesmo fala que passou pelo aquilo que eles passam. Eu também persegui esse caminho até a morte, prendendo e mantendo em cárcere homens e mulheres, de qual se testemunham o sumo sacerdote e os anciões. E aí nós vemos que Paulo se identifica no sentido de entender a posição deles, por ele ficou nessa posição, ele também perseguiu esse caminho. E não somente isso, ele mostra que a relação dele com as autoridades era muito forte. Ele tinha cartas, ele tinha aprovação do sumo sacerdote e dos anciões, o que mostra que eles conheciam quem Paulo era de fato. Então Paulo não era um desconhecido, mas pelo contrário, fazia parte da alta cúpula e ele sabia de como ele era feroz nisso, como ele perseguia de fato esse caminho. E o fato de não o fazer agora é porque houve uma grande transformação na vida dele, e essa transformação só poderia acontecer num contato real e íntimo e pessoal com o próprio Jesus Cristo ressurreto. E é sobre isso que ele começa a falar em versículo 6, mostrando para eles o que de fato mudou. E aí veio o grande testemunho. Em outras palavras, vocês me conhecem, eu era assim. Mas algo de real aconteceu e vocês precisam saber disso. Eu também, em outras palavras, achava que Jesus não passava talvez de um charlatão, que ele não era o Messias e tudo mais. Mas eis que aconteceu algo que mudou todo o rumo da minha vida. Enquanto eu estava indo para o Damasco, e ele começa a relatar como a luz brilhou ao redor dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, ele traz o evento à tona e mostra o que ocorreram. Ele tem testemunha aos que estavam com ele, e ele ouve essa voz, pessoal, por que me persegues? E é claro que naquele momento Jesus se identifica e ele entende que perseguindo de fato o povo de Deus, perseguia ao próprio Jesus. E algumas verdades nós começamos a tratar nessa parte, uma delas o fato de que o próprio Jesus se identifica conosco como povo de Deus. Quando nós sofremos, ele sofre, ele é perseguido.
e as pessoas nos perseguem por causa dele, quando nós estamos em obediência a ele e pregamos o evangelho, o nosso sofrimento tem a ver com ele. E isso é muito maravilhoso, saber que ele se identifica conosco, que nós não estamos sozinhos nessa missão. E o apóstolo Paulo, ele pergunta: que farei, Senhor? E aí ele disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Então Paulo, diante dessa realidade, ele não tem muito, vamos dizer, o que questionar, a não ser de fazer a pergunta mais cabível que cada um deve fazer mediante o ouvir do Evangelho e mediante o ouvir da palavra de Deus. O que farei, Senhor? E Paulo está pronto agora a entender que ele é submisso ao Senhor dos Senhores, ele é convicto de Jesus ressurreto, e então ele é convicto que a vida dele agora está submissa a esse Jesus. Disse: o que farei? E, meus amados, trouxe a reflexão de que muitas vezes nós cristãos que dizemos que acreditamos em Jesus, que ressurgiu dos mortos, no entanto nos prostramos de maneira rebelde diante da sua palavra, diante das ordenanças através da liderança que Deus pôs sobre nós. A Bíblia diz para obedecermos aos nossos líderes, obedecermos a ordenança das Escrituras. Mas muitas vezes nós temos uma atitude em como nós de fato não conhecemos o Jesus ressurreto. Se nós tivermos um contato verdadeiro com Ele, nossa vida deve seguir em submissão com a pergunta: o que eu farei? Com a disponibilidade de fazer o que Deus quer que nós façamos. E interessante, meus amados, que Jesus não disse naquele momento o que ele deve fazer. Poderia ter dito, mas diz: lá te dirão. Em outras palavras, não é preciso que Deus apareça em pessoa o tempo todo para nos dizer o que fazer. Nós temos a palavra de Deus, temos seus servos, e Deus fala mediante eles, assim como haveria de falar mediante Ananias. E ele precisava saber ouvir. Ele não precisava agora mais ouvir uma voz. Ele já estava convicto que Jesus ressurgiu e, portanto, ele usa os seus servos. Então, agora ele se submissa aos seus servos. E aí cabe a questão de reflexão sobre a autoridade das igrejas, pastores, conselhos e tudo mais, quando nós devemos obedecê-lo. Nós não precisamos esperar vozes para nos dizer o que fazer. Deus deixou, como diz em Efésios, pastores, mestres, evangelistas para a edificação do corpo de Cristo. E é preciso que nós ouvimos. Deus fala por meio dos seus servos, Deus fala por meio da sua palavra. E é preciso que atentamos para isso. Também falamos nós que Jesus falou com Paulo, mas não falou com outros. E, claro, nós não temos todos os argumentos para dizer o que eu vou dizer, no entanto, é uma opinião mediante o texto que, primeiro, que Deus não é obrigado a falar com todos da mesma forma ao mesmo tempo. Segundo, a doutrina da eleição explica também o fato que Jesus escolhe quem ele quiser. Então não tem a ver com uma ou com outra e com a pura escolha dele. E é claro que nós não sabemos o que aconteceu, no entanto, posteriormente com aqueles que ficaram com Paulo, porém desconfio que eles não se converteram. E então Paulo é levado para o Damasco, e é assim que ele espera lá Ananias, que vem falar com ele depois, e aí a gente vai tratar disso em capítulos posteriores. Então, em domingos posteriores. Então, de certa forma, meus amados, é mais ou menos isso em linhas maiores que nós tratamos no domingo à noite. E eu espero que esse discurso ele segue de orientação para a nossa maneira de saber se posicionar contra a perseguição, contra os ataques, em debates públicos e tudo mais, e ao mesmo tempo serve para nós em outras áreas. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos dá uma boa noite. Espero que os irmãos estejam bem e entrem em contato,
nos deixa saber como você está, dá um retorno nos cultos, nos programas, para saber que você assista, e se preocupa com o nosso lugar, venha, se você tem tempo, venha aí dar uma mão de ajuda naquilo que precisamos a fazer por aqui. Sua chegada vai ser muito bem-vinda. Então, que Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por estar esse tempo na presença da Sua palavra. Nos agradecemos pelo exemplo de Paulo e pedimos que sejamos bons exemplos no caminho que o Senhor tem traçado para as nossas vidas também. Abençoe a nossa igreja com um forte testemunho, com uma vida íntima com o Senhor e à sua disposição. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.